Bem, boa tarde, irmãos. Vamos dar início a este culto da tarde. Graças a Deus temos esse privilégio de nos reunirmos e adorar o nosso Deus. Vamos ficar em pé? E aí vamos cantar bastante alegria. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Cantemos. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Cantemos de louvores e preguemos sua cruz, que nos livra do pecado e para o céu conduz. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Cantemos de louvores e preguemos sua cruz, que nos livra do pecado e para o céu conduz. Ainda em pé, o próximo cântico: Ele é exaltado, o Senhor é exaltado nos céus, eu louvo. Cantemos. Ele é exaltado, o Senhor exaltado nos céus, eu louvo. Ele é exaltado, sempre exaltado em fé, eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus se alegram em o adorar. Ele é exaltado, o Senhor exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Senhor exaltado nos céus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por este dia, obrigado por termos o privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. No primeiro dia da semana, o domingo, o dia do nosso Deus, destinado ao Seu louvor, à Sua glorificação, um dia separado, Senhor, mesmo que nós os crentes podemos mesmo nos deleitarmos no Senhor. E pedimos humildemente que o Senhor venha estar em nosso meio, aceita a nossa adoração, o nosso louvor. Também venha falar conosco, Senhor, nesta tarde, através do Teu servo, pastor Elias, e que possamos sair daqui, Senhor, cheios de Ti, mesmo por todos os benefícios, todas as bênçãos que temos recebido do nosso Pai Celeste. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Irmãos, próximo cântico é o hino do cantor cristão, hino de número 9. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã, coisa que já fizemos, cantaremos o teu louvor. Santo, 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 Deus, Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Vamos cantar? Já está aí? 1, 2, 3. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno,
nosso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Muito bem, irmãos, vamos só dar os nossos avisos da semana. Aqui está passando no slide os nossos trabalhos da semana, mas sempre lembramos nesse momento também dos irmãos que temos orado. A irmã Augusta lá em Serpa, que está no lar, orar pela irmã que o Senhor possa estar ao seu lado, ali no estado que ela está, naquele momento. Também temos ali pedimos também sempre oração por esse trabalho novo, que é o Descobridores da Bíblia. Estamos tendo sábados muito agradáveis. A gente espera que quando as férias terminarem, quando elas terminarem, mais crianças possam vir. Enquanto estão nas férias, aí um sábado um vem, aí outro vai para o Algarve, outro volta, enfim. Mas tem sido muito agradável, muito bom. Vamos orar por esse nosso trabalho. Também tem os demais irmãos que estão doentes, Estamos sempre orando, na verdade, na quinta-feira, a irmã Carolina Faleiro, a irmã Luz, as famílias, enfim, vamos estar orando, lembrando disto tudo, tá certo? Graças a Deus o nosso pastor Elias já chegou, a irmã Carolina também está em nosso meio, mas acho que vai ter que voltar, né? Mas depois retorna novamente. Já estava com saudade desses 2 meses, né? Mas enfim, são esses então os nossos avisos. Vamos ficar em pé novamente antes de passarmos a palavra para o pastor Elias. Vamos cantar o hino 301. Está na mesma página dos avisos aí. 301. Crer e observar é o título deste hino do cantor cristão. Vamos lá? 1, 2, 3. Em Jesus confia, suas leis observa, porque gozo que bênção se faz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor,
Deus abençoe, pastor Elias. Tá bem, irmãos, vamos abrir as Bíblias para Hebreus, capítulo 13. Hebreus, o capítulo 13. Nós vamos ler apenas 2 versículos, aí no capítulo 13, aliás, 3 versículos, né? O versículo 7, versículo 8 e o versículo 17. Hebreus, o capítulo 13, os versículos 7, 8 e 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. Entregamos esses momentos nas tuas mãos, a exposição da tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, dirigir as nossas vidas consoante a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Bem, nós temos aqui a continuação de várias exortações que o autor aos Hebreus, ele dá aos irmãos, aos hebreus. E nessa passagem, é claro, ela vai do versículo 7, né, até o 17. Então, nestes versículos, os irmãos podem notar que ele começa no versículo 7, versículo 8, falando sobre os guias. Aí, depois do versículo 9 e até o 16, ele faz assim 2 exortações. Se os irmãos prestarem bem atenção, os irmãos vão ver que tem 2 exortações com respeito aos guias, né? E também ali 2 exortações, que é o versículo 9 e o versículo 16, que é no sentido assim negativo, né? Então nós temos 2 positivo no sentido de o que tem que fazer, e 2 o que não tem que fazer. Tá bem? Então hoje à tarde nós vamos tratar dessas 2 exortações, o que nós temos que fazer para com os guias. E no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos ver essas 2 outras exortações, assim que ele diz o que é para nós não fazermos. Tá bem? Que é, versículo 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, e o versículo 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Então aí nós temos 2 exortações, aquilo que é para nós fazermos, e 2 exortações no sentido de nós não fazermos. Então hoje, pelo fato do versículo 7 e o versículo 8 tá nessa forma assim, do que nós devemos fazer, então eu juntei o versículo 7 e versículo 8 com o versículo 17, que ele está falando a respeito dos guias. Tá bem? Veja aí então, vamos olhar o que ele nos diz aí no versículo 7, que
que é uma exortação, o que nós devemos fazer. E no caso aqui, o que fazer com os nossos guias. E é interessante, tanto o versículo 7 como o versículo 17, eles falam de guias, só que interessante. No versículo 7, ele está falando dos guias do passado. E no versículo 17, ele está falando dos guias do presente. Tá bem? Então, o que é que nós devemos fazer com respeito aos nossos guias? Versículo 7, aqueles guias que já passaram, aqueles guias que nós tivemos no passado, que talvez já estão com Cristo, tá? Ou se não, já estão no outro sítio, assim. E depois, o que fazer com os nossos guias do presente? Então, interessante isso. O escritor, ele exorta os irmãos com respeito aos guias, tá? Então, o que é que nós devemos fazer no que diz respeito aos nossos guias do passado? Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias. Note que aqui é o imperativo, é uma ordem. Lembrai-vos. Lembrai-vos dos vossos guias. A palavra guia, irmão, aí traz o sentido de aquele que lidera, aquele que conduz, aquele que governa, tá bem? Então esse aí é o guia. É interessante que quando nós lemos Efésios capítulo 4, os versículos 11 e 16, nós vamos ver que quem deixou esses guias, quem deixou uma liderança na igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Não foi a igreja em si que ela elegeu líderes, não, foi Jesus mesmo que já deixou líderes na igreja. A gente sabe que um rebanho sem pastor não tem rumo, não tem como um rebanho sobreviver sem pastor, sem guia. Então aqui em Efésios 4, versículo 11, nos diz assim: e ele mesmo, ou seja, Jesus, não outra pessoa, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que ele fez isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então note bem, foi o Senhor Jesus Cristo que nos deixou guias, e nós tivemos os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É claro que nos nossos dias, o que nós temos hoje é evangelistas, pastores e mestres, tá? De certa forma, alguém pode ser chamado de profeta, no sentido de que ele diz, assim diz a palavra do Senhor, porque o profeta é aquele que ouve da parte de Deus e transmite para as pessoas. Então, quando ele diz, assim está escrito, assim diz o Senhor, segundo a sua palavra, tá? Então aí assim o profeta. Mas é claro, nós temos ali contra essas pessoas, por exemplo, que diz, o Senhor falou comigo, o Senhor, assim, a gente fica assim pensando, tudo o que o Senhor, irmãos, queria que nós soubéssemos está na sua palavra, e nada, eu não estou dizendo que Deus não fala hoje, eu só estou dizendo que se Ele falar hoje contigo e comigo, tem que ir de acordo com o que Ele escreveu, não pode ir contra. Porque senão, lembram que o João disse, lá em 1 João, o capítulo 4 e o versículo 1, filhinhos, não deis crédito
a qualquer espírito. O que é que nós temos que fazer com os espíritos? Temos que provar para ver se é de Deus. Então, como é que nós vamos saber se uma pessoa fala da parte de Deus? Se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, aí nós vamos ver, ele fala da parte de Deus. Mas se for contra as Sagradas Escrituras, não aceitar. Por quê? Porque a Bíblia já nos dá instrução: provai se os espíritos vêm de Deus. Então, o que nós temos mais assim é o quê? Evangelistas, pastores e mestres, que o Senhor Jesus Cristo deixou para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Então, por que Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos deixou guias? Para o nosso aperfeiçoamento. Somos santos? Somos, mas precisamos de aperfeiçoamento. Então está aí os guias. Para quê? Para que todos nós cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. E para que não mais sejamos, versículo 14, como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro. Por isso ele deixou guias, por isso ele deixou pastores. Para quê? Para pregar a palavra, para encaminhar os irmãos, para o aperfeiçoamento da sua igreja. Então aqui, o escritor aos Hebreus, o que ele diz? Lembrai-vos dos vossos guias. É claro, irmãos, que aqui é o nome dado àquela pessoa que está na frente do trabalho. Ele recebe outros nomes, não somente guia, tá? No sentido que é aquele que vai na frente mostrando qual é o caminho, né? Ele é um guia, né? Mas também, se os irmãos olharem para Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 17, os irmãos vão ver que a Bíblia chama esses guias com outros nomes, tá? Ela dá outros nomes. Olhe aí, Atos, capítulo 20, o versículo 17. Diz-nos assim, que o Paulo, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. A palavra aqui, presbítero, quer dizer ancião. Não deve ser necessariamente, o presbítero não deve ser necessariamente um ancião. Ele é chamado de, assim, presbítero, ou seja, uma pessoa que já é experiente. Não pode ser, o presbítero não pode ser um neófito. Ele tem que ser já uma pessoa experiente. Então, olha o nome, não é apenas guia, né? Hebreus chama, lembrai-vos dos vossos guias. Mas esses guias também podem ser chamados de presbíteros, tá certo? Agora olha o versículo 28, Atos 20, versículo 28. Olha como o Paulo, ele tinha mandado chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Agora os presbíteros já chegaram, já estão ali diante de Paulo. Aí nos diz assim, versículo 28, Paulo falando com quem? Com os presbíteros. Ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então ele está falando para os presbíteros o quê? Que Deus, né? O Senhor Deus constituiu eles como bispos. Então note bem, eles são chamados, os líderes da igreja são chamados de guias, são chamados de presbíteros, são chamados de bispos. A palavra bispo, a tradução é aquele que olha de cima, né? Aquele que olha assim de cima, tá? Ou seja, ele supervisiona, ele cuida, tá? Bispo.
Então você vê que aqui não é uma questão de hierarquia. Tem o bispo, aí depois tem um presbítero, aí depois tem... Não. O nome que ele chama guia, ele também chama de presbítero. Uma pessoa que ele chama presbítero, ele também chama de quê? De bispo, para as mesmas pessoas. E continua. Aí nesse versículo, no versículo 28... quando ele está dizendo assim: atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. Então veja só, nós encontramos aqui agora 4 nomes para uma mesma pessoa. Um líder na igreja, ele é chamado de guia. Ele é chamado também de presbítero. Ele é chamado também de bispo. Ele é chamado também de pastor. Então, é a mesma pessoa ou não é? É a mesma pessoa, tá? É a mesma pessoa. Então, o que é que o escritor aos Hebreus aqui, ele está exortando para que os irmãos possam fazer com respeito aos guias do passado? Ele está dizendo: lembrai-vos dos vossos guias. Lembrai-vos dos vossos guias. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar daqueles homens de Deus do passado que foram o quê? O meu guia, o meu pastor. Ela está dando essa ordem para nós lembrarmos, porque nós nos esquecemos, irmãos. Não é? Nós nos esquecemos. Quem foi o seu primeiro pastor? Quem foi o seu primeiro guia? Né? Quem foi ele? Aqui, o escritor aos Hebreus, ele logo depois que ele diz para lembrar dos guias, ele faz questão de pontuar para você e para mim o guia que ele quer que você se lembre. Porque tem guias e guias, tem pastores e pastores. Mas aqui ele está querendo que você lembre de um grupo em particular de líderes. Ele diz aqui: os quais vos pregaram a palavra de Deus. Então isso quer dizer que eu não vou lembrar daqueles líderes que não pregaram para mim o quê? A palavra de Deus. Ele está dizendo para eu lembrar daqueles guias que pregaram para mim a palavra de Deus. Porque tem muitos guias, irmãos, que não pregam a palavra de Deus. Eles estão falando sobre filosofias, eles estão falando sobre como isso, como aquilo, experiência da vida e tal. Não. É para eu me lembrar, a ordem aqui é para eu me lembrar daqueles guias que me pregaram ou pregaram para mim a palavra de Deus. Aqueles que pregaram a palavra de Deus. Então note bem, aqui vemos claramente que o trabalho do guia, do pastor, do presbítero, do bispo é o quê? É o quê? Pregar a palavra de Deus. O povo não é de Deus? O rebanho não é de Deus? Então o que é que eu tenho que pregar para o rebanho? A palavra de Deus. Eu não tenho que pregar outra coisa. É por isso, irmãos, que nessa igreja, o que nós pregamos? Bíblia. É exposição em Atos, é exposição em Hebreus, é exposição em Colossenses, é exposição em Filemão, é exposição. Por quê? Porque o guia tem que pregar a palavra de Deus para o povo de Deus. Não adianta as pessoas ficarem pedindo para a gente pregar outra coisa. Não vamos pregar outra coisa. Porque o guia deve pregar a palavra de Deus para o povo de Deus. O povo não é de Deus? É de Deus. Então eu tenho que pregar a palavra de Deus para o povo. As pessoas que vão chegar até a igreja, o que eles querem ouvir? Eles querem ouvir a palavra de Deus. Tá certo. Tem pessoas que gostam de vir na igreja para ver teatro, para ver encenação, para ver piada, para ver outra coisa. Mas a casa de Deus, ela é um lugar consagrado para que as pessoas possam louvar o nome de Deus, orar a Deus, mas ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Então aqui a exortação é no sentido de fazer com que os irmãos
lembre, primeiro, dos guias do passado. Como é que você tem que fazer isso? Você tem que lembrar quais foram aqueles meus guias, aqueles pastores, aqueles que pregaram a palavra. Aqueles que pregaram a palavra, é esses aí. É interessante, irmãos, como a pregação da palavra é enfatizada aqui pelo escritor aos Hebreus. Se nós olharmos outros textos das Sagradas Escrituras, nós vamos ver, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 6, versículo 3 e 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Aqui era aquele momento em que as viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Aí as viúvas dos helenistas começaram a reclamar que elas estavam ficando assim desassistidas. Então, eles estavam como que pedindo dos apóstolos: olha, vocês têm que fazer alguma coisa, ou vocês mesmos têm que fazer esse serviço, porque foram alguns aí encarregados e a coisa não está sendo feita direito, é melhor vocês fazerem isso. Mas olha o que aconteceu. O apóstolo Pedro se levantou e disse assim: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, de servir as mesas. E quanto a nós, os apóstolos, nós nos consagraremos à oração e ao ministério do quê? Da palavra. Então note, irmãos, que é tão importante o guia pregar o quê? A palavra. Veja mais em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, 1 Timóteo capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele disse o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os guias, os bispos, os pastores, os presbíteros, que presidem bem. Você sabe como saber se um guia, se um pastor preside bem? Como que você pode avaliar um pastor? Aquele pastor preside bem. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo quem é o pastor, o guia que preside bem. E aqui ele está dizendo, com especialidade, os que se afadigam em visitas. Está falando visitas? Mas o pastor tem que fazer visita? Tem, não tem dúvida nenhuma. Mas é isso que ele está falando aqui? Não está falando disso. Com especialidade, os que ficam fazendo ações sociais, para cima e para baixo. Não está falando nada disso aqui. Ele está dizendo aqui, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Uma igreja, irmãos, que tem os guias, os pastores, que pregam a palavra, essa igreja vai ser sadia. Mas aquela igreja cujos pastores, os guias, não pregam a palavra, vai ser uma igreja fraca. Eu não estou dizendo que vai ser uma igreja vazia, porque tem muitas igrejas cheias onde a palavra não é pregada. É feita outras coisas dentro da igreja, menos a pregação da palavra. Mas aqui a gente vê que o foco e o interesse maior da parte de Deus para com os bispos, os presbíteros, os guias, os pastores, é que eles se afadiguem na palavra. Então, uma igreja sábia é uma igreja que vai querer o seu pastor fazendo o quê? Estudando a Bíblia.
Agora, uma igreja que não é sábia vai querer que o seu pastor não pare em casa, fique para um lado e para o outro, para o lado e para o outro, para o lado e para o outro, não tem tempo para estudar, não sabe nem para ele, quando chega no domingo para pregar, vai pregar o quê? Se nem ele tem tempo para estudar, como é que ele vai ensinar os outros? Se ele não se afadigou na palavra. Então é necessário que ele se afadigue na palavra. Afadigar quer dizer o quê? Estudar, procurar, pesquisar, ir em cima. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 a 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 a 4. O apóstolo Paulo, exortando ao seu filho na fé, novamente, Timóteo, ele diz o seguinte: prega o quê? A palavra. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você já imaginou pessoas dentro da igreja que não gostam de ouvir a pregação, que não gostam de ouvir a palavra de Deus? Mas tem muitas pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Deus, que não sentem prazer em estudar a palavra de Deus. Mas o bispo, o presbítero, o guia é exortado a pregar a palavra. E por isso os irmãos vêm aqui, domingo após domingo, o que a gente faz? A gente pega um texto, uma passagem das Escrituras e explica as Sagradas Escrituras. O que é que está nesse texto, irmãos? Esse texto que nós temos aqui, eu pergunto, é um texto da Bíblia? É. Esse texto está falando sobre o quê? Esse texto está falando sobre guias. Ele está falando sobre Deus? Esse texto? A gente não vê aqui não, está falando sobre guia. Lembrai-vos dos vossos guias. Não está dizendo lembrai-vos de Deus. Não está dizendo lembrai-vos de Jesus Cristo. Ele está dizendo lembrai-vos dos vossos guias. Eu não posso dobrar e dizer lembrai-vos de Deus. É óbvio, outros textos das Sagradas Escrituras vai dizer sedes imitadores de Deus. E quando esse texto dizer sede imitadores de Deus, eu vou expor sede imitadores de Deus. Mas o texto agora está dizendo lembrai-vos dos vossos guias. E o que é que eu tenho que expor? Lembrai-vos dos vossos guias. Eu pergunto, isso é Bíblia? É Bíblia ou não é Bíblia? É. Prega a palavra. Eu estou pregando o que, irmãos? O que é que eu estou pregando? A palavra. Você não pode chegar depois e dizer mesmo assim: ah, eu queria ouvir outra coisa. O que é que você quer ouvir? Se eu for atender a cada um o que quer ouvir, irmãos, vai ser uma bagunça. Porque um quer ouvir escatologia, outro quer ouvir o dom do Espírito, outro quer ouvir sobre casamento, outro quer ouvir sobre filhos, outro quer ouvir. Como é que eu vou me organizar? Hoje eu vou pregar sobre esposa e marido, amanhã eu vou pregar sobre crianças, amanhã eu vou pregar sobre professores, amanhã eu vou pregar sobre... A melhor coisa é expor as Sagradas Escrituras. Qual é o assunto que agora está chegando aqui? Guias. Então eu vou falar de guias. Mas quando chegar o assunto marido, amai vossas esposas, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar, maridos, amai vossas esposas. Esposa, seja submissa aos seus maridos. Do que é que eu vou pregar? Do que o texto está falando. Isso é pregar a palavra. Então prega a palavra, porque vai ter um tempo que as pessoas não vão suportar, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregar-se-ão às fábulas. E aqui, irmãos, uma pergunta, quando ele diz, lembrai-vos dos vossos guias, aqueles que pregaram para vocês a palavra. Aí a gente pergunta, mas por que pregar a palavra?
por que o guia, o pastor, tem que pregar a palavra? A resposta, 2 Timóteo 3, 16 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Por que o guia, o presbítero, o pastor tem que pregar a palavra? Porque toda a escritura, note bem, eu pergunto dos irmãos. É claro que o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele escreveu aqui ao Timóteo, o que era escritura? Escritura é de Gênesis a Malaquias. O Novo Testamento ainda não estava ali composto. Talvez já tinha ali um evangelho de Marcos, já tinha alguns evangelhos e tudo nessa época, principalmente agora que o apóstolo Paulo está partindo, né? Então já tinha evangelhos já escritos, né? Já tinha algumas epístolas, né? Mas quando Paulo diz toda a escritura, é óbvio que nós devemos também entender, uma vez que o cano já está completo, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Então, o Novo Testamento também é escritura? É escritura. Então, hoje, nos nossos dias, toda a escritura, nós temos como entendimento, é o Antigo e o Novo Testamento. Toda a escritura. Ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu pergunto, eu preciso de uma outra coisa, irmãos, que não seja a Bíblia para me tornar perfeito? Preciso? A Bíblia está dizendo que a palavra, essa palavra, ela é inspirada e ela mesmo está habilitada, ela é útil para repreender, para corrigir, para educar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então ela tem tudo o que eu preciso. A exortação, irmãos, aqui do escritor, para eles lembrarem dos seus guias. E aqui é uma coisa que a gente tem que notar. Ele não está dizendo aqui que eu tenho que lembrar dos meus guias com aquele sentimento de saudade e nostalgia, né? Eu estou lembrando aqui do meu pastor, mas como bom, como foi? Note, o escritor aqui, ele não está exortando você para você lembrar dos seus guias com um sentimento de nostalgia, com um sentimento de saudade. Não, o propósito dele aqui é outro, é um outro propósito. Ele diz aqui: considere atentamente o fim da sua vida e a fé que tiveram, ou seja, imitai a fé que eles tiveram. Então, qual é o propósito do escritor aos Hebreus exortar você e a mim para nós lembrarmos dos nossos guias? Qual é o objetivo dele? É para você lembrar e sentir nostalgia e sentir saudade? Ele era tão bom, ele era tão assim. É isso que ele está aqui querendo? Não, o objetivo dele é o seguinte: lembra dos teus guias, lembra. Presta atenção numa coisa, olha para a fé que eles tiveram, dá uma lembrança. Foram homens de fé, não foram homens de fé? Foram. Então imita. Tem gente que só olha para trás, olha como que ele era bom, como que ele era assim. Ele era bom, a fé que ele tinha era uma coisa boa? Então imita. Não é só para ficar, era bom lá. Mas a lembrança dos guias que viveram no passado é no sentido, irmão, de desafiar você e a mim para nós imitarmos a fé que eles tiveram. É interessante aqui. Veja que aqui ele não está dizendo para imitar alguns comportamentos desses guias. Porque, irmãos, tem conduta de guias que a gente não tem que imitar. Comportamento de pastores que nós não devemos imitar.
Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo para nós imitarmos a fé que eles tiveram. A fé que eles tiveram. Só para os irmãos entenderem. Imagine, um grande líder foi Davi. Não foi Davi? Ele não teve uma grande fé? Foi. Mas eu tenho que imitar o adultério dele? Não. Eu tenho que imitar que ele mandou matar um homem? Não. Eu tenho que imitar o que de Davi? A fé. Irmãos, olhai de tudo e retei o que é bom. Então eu vou olhar para o meu guia, eu vou olhar para o meu pastor que eu tive no passado e eu vou imitar o quê? Eu vou imitar a fé que ele teve, não alguns comportamentos que eu não concordo. Não alguns comportamentos que são de pecado. Então aqui ele não está dizendo para você imitar o seu líder ou imitar os guias. E não. Ele está dizendo imitar a fé que eles tiveram. A fé que eles tiveram. Eles tiveram mesmo fé em quem? Eles tiveram fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sua palavra, tem promessas. E eles olharam para isso, eles acreditaram, eles foram, eles fizeram. E o Senhor Jesus Cristo honrou esses homens. O Senhor Jesus Cristo abençoou esses homens. O Senhor Jesus Cristo mesmo fez maravilha na vida deles. A gente vê o resultado como que foi, não é? Puxa, por exemplo, no nosso caso, né, do pastor Janda e eu, com o pastor Fred, a gente olha para trás a fé que ele teve. Um homem já de 65 anos, começou uma igreja, irmãos. 65 anos, a maioria das pessoas estão se aposentando, estão se reformando, estão parando. Ele não. Aí eu pergunto, eu tenho que imitar a fé de um homem desse? Tenho. Essa fé. Então, eu tenho que olhar para o passado, eu tenho que lembrar dos meus guias, eu tenho que lembrar dos meus guias que pregaram a palavra para mim, eu tenho que imitar a fé que eles tiveram, porque Jesus Cristo, aquele que os honrou, que foi fiel para com eles, que os ajudou, o escritor aos Hebreus, ele diz aqui, e por isso você vê no versículo 8, olha aí no versículo 8, o versículo 8 ele diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Por que ele fala dessa maneira? Porque ele quer dizer para você o seguinte, olha, lembra dos teus guias, lembra daqueles que te pregaram a palavra, mas não lembra com um sentimento de nostalgia, de saudade, não, lembra, dá uma olhada na vida que eles tiveram e imitai a fé deles, imitai. Você viu o que aconteceu com eles? Eles tiveram fé, Deus ajudou, Jesus multiplicou, Jesus Cristo honrou, Jesus Cristo mesmo foi fiel para com eles, sustentou eles em momentos tristes e tal. Quem fez isso com eles? Jesus. Pois olha, imita a fé deles, porque aquele Jesus que os ajudou lá no passado, Jesus é o mesmo ontem, com aqueles guias, ele é o mesmo hoje, e ele será para sempre o mesmo. Então, assim como ele agiu com a fé daqueles, ele também vai agir com a tua. É isso que ele está dizendo. Então, veja só. O escritor aos Hebreus, ele está nos exortando. Tem duas exortações, a positiva e a negativa. A positiva, o que nós temos que fazer. Com relação a quem? Aos nossos guias. Que guias? Os guias do passado. O que nós temos que fazer com os guias do passado? Lembrar deles, né? Aqueles que nos pregaram a palavra. Temos que lembrar deles no sentido de imitar a fé que eles tiveram. Porque Jesus que os abençoou também vai nos abençoar. Jesus que estava com eles ontem está também conosco hoje. Ele é o mesmo e será para sempre.
Mas aí ele continua, versículo 17. Vamos para o versículo 17. No versículo 17, ele continua ainda falando sobre quem? Sobre guias. Só que agora, irmãos, ele está falando dos guias do presente. Então note, os guias que ele relatou no versículo 7 são os guias do passado. O que é que nós temos que fazer com os guias do passado? Temos que lembrar deles. Lembrar que eles pregaram para nós a palavra. O que é que nós temos que fazer quando nós lembrarmos deles? Nós temos que imitar a fé que eles tiveram. Porque Jesus, que foi fiel para com eles, também vai ser fiel para conosco. E o que é que nós devemos fazer com os nossos guias de hoje? Porque nós não ficamos sem guias. Os guias vêm, os guias vão. Os pastores vêm, os pastores vão. O que eu faço com os pastores do passado? Lembro deles, eles que pregaram para a minha palavra, imito a fé deles. O que é que eu tenho que fazer com os meus guias do presente? Com aqueles que Deus colocou hoje? Esse que está me liderando, que está ajudando na igreja, ele diz assim, versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo para eu obedecer aos meus guias e ser submisso para com eles. É interessante, irmãos, que essa expressão, obedecei, ela é dita para os filhos, não é? Por exemplo, Efésios 6:1. Efésios, capítulo 6, versículo 1. O que a gente encontra lá? A palavra de Deus dizendo o seguinte: filhos. Ele está falando com quem? Com filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Pergunta, irmãos, isto é uma ordenança? Isso é um mandamento? Isso é uma ordem? É uma ordem ou é um pedido? Ô filhos, será que vocês podem obedecer ao vosso... Assim, não sei. É uma ordem ou não é uma ordem? É. É uma ordem para o filho. O que o filho tem que fazer? Obedecer aos seus pais. Quem é que manda o filho obedecer aos pais? São os pais? Não. Quem é? É Deus. Quando um filho desobedece o seu pai, ele está primeiro desobedecendo quem? Deus. Porque quem mandou o filho obedecer ao pai não foi o pai, foi Deus. Então, quando uma pessoa desobedece, irmãos, desobedece ao mandamento de Deus. Lá em Colossenses 3:20, o Paulo, falando ainda de filhos, ele diz assim, Colossenses 3:20: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazer o quê? Obedecer. Em obedecer é grato diante do Senhor. Ou seja, Deus manda com que os filhos obedeçam ao pai. Quando um filho obedece o pai, como é que Deus se sente? Como é que Deus se sente? Grato, feliz, contente. Então agora vamos colocar o contrário. Quando um filho desobedece o pai, como é que Deus se sente? Triste. Eu pergunto, irmãos, qual é o pai que gosta de um filho desobediente? Ninguém. O que é que você faz quando o seu filho desobedece? O que é que você faz? Você disciplina. Mas quando você disciplina, isso quer dizer que você não ama o seu filho? Não, você ama, mas é o curioso. Dentro da igreja a gente não pode disciplinar ninguém, porque se disciplinar não ama. Olha como está a cabeça de alguns irmãos. A gente não pode disciplinar ninguém na igreja. Eu estou falando da igreja como geral, tá?
Não pode disciplinar ninguém da igreja, porque senão você não ama. Vem cá, quando teu filho é desobediente e você disciplina, você não ama o seu filho? Ama. Pois é isso que acontece dentro da igreja, irmãos. A Bíblia diz: obedeceis vossos líderes, seja submisso a eles. O que acontece? Muitos membros são desobedientes, muitos membros são rebeldes para com os seus líderes e não querem ser disciplinados, mas eles mesmos querem que os seus filhos lhe obedeçam. Ei, meu filho, me obedeça. Mas não obedece o pastor, mas não obedece o seu guia, mas não é submisso àqueles que Deus deixou na igreja. É um peso, 2 pesos uma medida, né? Mas está lá com a moral, quer que o filho obedeça, o filho, não me desobedeça, mas desobedece o pastor. Qual é a moral que tem para o filho? Nenhuma. Porque o filho pode bem dizer assim: papai, o senhor não obedece o pastor? Papai, o senhor é rebelde contra o pastor? Mamãe, a senhora se rebela contra o pastor? Papai, o senhor se rebela contra o pastor? Como é que o senhor quer que eu obedeça o Senhor? Porque o Deus que disse para o senhor para eu obedecer como filho do Senhor, ele disse também para o senhor ser submisso ao seu pastor. Ele disse para o senhor obedecer ao seu pastor. Mas, irmãos, por que a Bíblia diz para o filho obedecer ao pai? Você sabe por quê? Porque a tendência do filho é desobedecer. A tendência do filho é desobedecer. E você sabe por que a Bíblia diz para os membros serem submissos e obedecer o seu pastor? Porque a tendência de membro é desobedecer, é querer encarar, é querer ir contra, é se rebelar, é dizer: comigo não, ninguém manda em mim. Mas está se rebelando contra quem? Contra quem está se rebelando? Contra Deus. Eu não sou Deus, não. Mas eu fui colocado por Deus como guia. E Deus, ele diz assim: obedeça esse guia. E quando você não vai obedecer, você vai pecar. É claro que você pode desobedecer quando diz assim: meu irmão, mate o seu irmão. Não obedeça. Mas o pastor não vai mandar você matar um outro. O pastor não vai mandar, ele vai estar para o seu bem. Então veja só, a mesma palavra que é usada para o filho obedecer o pai, é a mesma palavra dada para os membros obedecerem o seu pastor. Irmãos, é feio um filho que desobedece o pai? É feio ou não é feio? É feio ou não é feio quando um membro desobedece o pastor? É feio ou não é feio quando o filho quer enfrentar o pai, quer falar mal do pai? É feio ou não é feio? Assim é feio quando membros da igreja falam mal do pastor. É feio. Porque quem disse, irmãos, para você obedecer e ser submisso é Deus. E quando você não faz, você desobedece a Deus. Mas essas mesmas pessoas diz que são servos de Deus. Eu amo a Deus. Mas não obedece o pastor? Eu amo a Deus, mas não obedece o seu pai? Não obedece a sua mãe? A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse: se você me ama, você vai fazer o quê? Vai guardar os meus mandamentos. Se você ama Jesus, você vai fazer o que a Bíblia manda. Se você não ama Jesus, você não vai fazer o que a Bíblia manda. É muito fácil a gente conhecer pessoas que são submissos a Deus, eles obedecem a palavra. Pessoas que não são submissos a Deus, eles vão contra a palavra. O que nós temos aqui, irmãos, uma exortação do escritor aos Hebreus, com respeito a quem? Aos guias, aos líderes, aos pastores. Pastores do passado. O que eu tenho que fazer com eles? Eu tenho que lembrar deles. Eles que pregaram a palavra para mim. O que eu tenho que fazer com essa lembrança? Eu tenho que lembrar. Eles tiveram fé no Senhor Jesus Cristo.
E Jesus foi fiel para com eles, Jesus os ajudou. Eu também tenho que assim imitar, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. O que é que eu tenho que fazer com os guias do presente? Que Deus colocou diante de mim, foi Deus que colocou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer. Eu tenho que me submeter. Só tem uma maneira, irmãos. Imagine uma pessoa, não quero obedecer esse pastor, eu não quero seguir esse pastor. É fácil, é sair da igreja e procurar uma outra. Não quer mais? Não tem filho que são assim? Eles não querem obedecer ao pai, eles saem de casa, vão-se embora. Não querem obedecer. Mas se vai ficar dentro da casa, tem que obedecer os pais. É mandamento de Deus. Aí, aqui, o escritor aos Hebreus, no versículo 17, ele dá uma razão, ele dá até razão, quer dizer, a primeira razão que nós temos que obedecer, ser submisso aos líderes, é porque Deus mandou. Deus diz para obedecer, Deus diz para ser submisso, então eu vou obedecer, vou ser submisso, pronto. Mas ele continua e ele ainda diz assim: pois velam por vossa alma. O que é que o pastor faz? Já vimos, eles pregam a palavra. Não foi que nós vimos no versículo 7? Eles pregam a palavra, mas o que mais que eles fazem? Eles oram. Lembra o que o Pedro tinha dito? O Pedro lá no início, o que foi que ele disse? Ele disse assim: nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então é isso que ele está colocando aqui. Eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Opa! Quem é que vai prestar conta do rebanho diante de Deus, irmãos? Quem é que vai prestar contas? Hein? O pastor. O rebanho é de Deus. Nesse rebanho, Deus colocou um pastor. Esse pastor é responsável em conduzir o rebanho, porque ele vai prestar conta a quem? A Deus. Ninguém vai prestar conta, irmãos, por mim. Ele vai me pedir contas de mim como pai da minha família. Eu sou o cabeça, ele vai me pedir contas. Ele vai me pedir contas como pastor da igreja. Ele vai me pedir contas. Eu que tenho que dar contas. Não vai ser um irmão ou outro que vai dar. Ninguém vai se reunir lá. Não, nós decidimos que o pastor ele tem que... Não tem conversa não. Ele que vai me dar conta. Ele que vai dar conta. E aí, ele mostra aqui a razão pela qual os membros têm que obedecer o pastor, tem que ser submisso. Por quê? Porque assim como um filho, quando obedece o pai e a mãe, como é que os pais ficam? Como é que os pais ficam? Felizes, alegres. E por isso ele diz, para que façam isto com alegria. O que é que o pastor está fazendo? Pastoreando. Ele diz para um irmão, vamos fazer assim, olha irmão, tá, olha, vamos assim, vamos, né? Quando obedece, como é que o pastor fica? Alegre, feliz, feliz. Assim como um filho, um pai fica feliz quando o filho obedece. Mas quando o filho não obedece, irmãos, ele diz aqui, vai fazer gemendo. Então o trabalho de um pai, ao dar ordem para os seus filhos, se ele obedecer, o pai fica alegre. Se ele desobedecer, o pai fica triste. O pai continua trabalhando para sustentar a casa? Continua. O pai continua dando comida para aquele filho que desobedeceu? Continua. Mas como ele faz isso? Gemendo. Gemendo. Quantos pais estão por aí, continuam trabalhando, tem dentro de casa um filho rebelde, um filho que não gosta de ajudar, mas ele traz a comida na mesma, mas ele não traz, irmãos, com alegria, ele não traz com satisfação, ele traz com pesar.
Ele faz com pesar, eu vou lá e tal, mas seria tão bom se meu filho me obedecesse, seria tão bom se meu filho pudesse e tal, seria tão bom. Então veja só, o que é que você quer? Um pai que faz com alegria ou um pai que faz gemendo? O que é bom? Ter na igreja um pastor que faz o trabalho com alegria ou um pastor que faz o trabalho com tristeza? O que é que pode entristecer um pastor? Irmãos que desobedecem, irmãos que se rebelam. Em vez de fazer com alegria, vai fazer com tristeza. E aqui o escritor ele diz assim, no finalzinho do versículo 17: porque isto, ou seja, o pastor fazendo com tristeza, o pastor fazendo gemendo, não vai aproveitar a vós outros. Vocês não vão tirar proveito. Em outras palavras, um filho desobedecendo o pai vai trazendo tristeza para o pai. Isso vai ter algum proveito para o filho? Não. Tinha algumas coisas que eu até queria, mas a mamãe não me dava. Por quê? Por que não me dava? Ela não estava feliz comigo. Ela me odiava? Não, ela me amava. Mas viu que eu não merecia. E foi a maneira que ela me disciplinava. Na igreja, irmãos, é assim. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que não sabe cuidar da sua própria casa, como é que vai cuidar da igreja? Porque assim como o pai é para os seus filhos na casa, assim é o pastor na igreja. Lá na minha casa eu tenho meu filho, eu espero obediência e submissão. Na igreja eu sou o pastor, eu espero obediência e submissão. Com obediência, estou alegre, feliz e contente. Com desobediência, insubmissão, estou gemendo, estou triste. Vai adiantar alguma coisa para os irmãos? Ter um pastor triste? Não vai adiantar nada. Agora, por que a mãe anda triste por aí? Por que o pai anda triste por aí? Porque os filhos são desobedientes. Os irmãos entendem? Qual é o pai que vai ficar feliz com um filho desobediente? Nenhum. Vai, se alegre, minha irmã. Desculpa lá, o meu filho é muito desobediente. Minha filha é muito desobediente. Isso corta o meu coração. O problema está com você? Não. O problema está nessa desobediência. E não tem como ficar alegre, irmãos, quando um filho é desobediente. A mesma coisa é dentro de uma igreja. Então, essa exortação do escritor aos Hebreus é uma exortação no sentido positivo. O que vocês têm que fazer, irmãos, com respeito aos vossos guias do passado, lembre dele, daqueles que lhe pregaram a palavra, mas não com sentido de nostalgia, mas para imitar. Imita, porque assim como Jesus foi fiel para eles, vai ser fiel também para vocês. Só que eles já passaram, e Deus colocou diante de vocês líderes, guias. O que é que tem que fazer com eles hoje? Obedeça, seja submisso, porque eles oram por vocês, e eles vão prestar conta de vocês a Deus, para que eles possam fazer esse trabalho alegres, contentes, e não gemendo, e não tristes. Que Deus, irmãos, possa aplicar essa palavra e que nós possamos atender a exortação do escritor inspirado. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela fala mesmo a verdade. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons filhos, também membros de uma igreja, Senhor, a ser submisso aos seus guias, a lembrar daqueles que deram um exemplo de fé. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti, para que a Tua igreja possa caminhar e para que o Teu reino, Senhor, expanda cada vez mais, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.